Oi, começando mais um vídeo, eu sou a Karen. Meu povo, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre a minha síndrome do jaleco branco. Eu comentei em alguns vídeos durante a minha gravidez que eu acabei adquirindo, né? essa síndrome. Eu vi que tem muita gente que sofre com isso, que também tá grávida e quer saber qual que foi o desfecho, pelo menos era o que eu queria saber. Quando eu pesquisava, conversava com outras mulheres, eu queria saber como que foi o parto, deu tudo certo. Enfim, eu vou explicar pra vocês se você não sabe o que é a síndrome do jaleco branco. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês a minha experiência, como que foi o descobrimento dessa doença e como que foi o fechamento, o desfecho dela, tá bom? Então, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E ó, já falo pra vocês, valorizem essa mãe que vos fala, porque maternidade com recém-nascido e gravar vídeo não é fácil. Faz tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês, mas a bichinha não para quieta e aí é difícil. Então já deixa aquele like aí, porque quem é mãe sabe o quanto é difícil a gente arranjar um tempinho. E ela tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A gente cocô? Filha, você vai ficar com o pai um pouco pra mãe gravar? A cara de brava, gente. Olha isso. Cara, o pai tá limpando meu cocô e eu já vou chorar daqui a pouco. Pausa pra amamentação. Vou gravar esse vídeo aqui mesmo, gente. Sentada no sofá enquanto eu dou mamar pra ela. Pra gente poder bater um papo, conversar. Então, meu povo, o que seria, né, pra quem não sabe aí, essa síndrome do jaleco branco? Gente, nada mais é quando você não é uma pessoa hipertensa, você não tem pressão alta, mas toda vez que você chega na consulta, na frente de um médico, a pressão sobe e fica alta. E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca tive isso, nunca tive pressão alta, muito pelo contrário, minha pressão sempre foi muito baixa, sempre sofri com pressão baixa. Teve uma época aí que eu desmaiava direto de tanto que caía minha pressão. No caso da gravidez, gente, eu acabei gerando essa síndrome do jaleco branco. E o que aconteceu? Como que foi que eu acho, né, que desenvolveu isso em mim? A primeira vez, assim que eu descobri a gravidez, eu marquei uma consulta para começar o meu pré-natal, e a primeira consulta foi com uma enfermeira. Você passa com a enfermeira obstetra, e aí ela pediu todos os exames para mim, pelo SUS mesmo, né? Pediu o primeiro ultrassom, e daí depois, só assim que eu tiver todos os exames na mão, ultrassom na mão, eu passo com um médico. Então foi isso que eu fiz, eu passei com ela, peguei todos os exames, peguei uma guia para fazer meu primeiro ultrassom, enfim. Fui lá, agendei, tudo tranquilo, cheguei nessa primeira consulta com ela, medi minha pressão, tava super normal. Aí, gente, eu fui fazer o meu primeiro ultrassom. E o meu primeiro ultrassom foi muito decepcionante. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque já tem um vídeo só sobre isso, se você quiser ver. Eu vou deixar aqui na descrição ou nos cards aqui pra você clicar e poder assistir como que foi o meu primeiro ultrassom. E eu acho que a partir desse dia, como eu fiquei muito nervosa, muito tensa, foi totalmente ao contrário do que eu tava imaginando na minha cabeça, né? Porque a gente, mãe de primeira viagem, tava imaginando tudo um sonho, a coisa mais linda, meu primeiro ultrassom, e não foi nem um pouco legal a experiência. Eu acho que a partir desse momento eu acabei gerando essa síndrome do jaleco branco e peguei meio que o medo de médico, vamos dizer assim, medo do que eu iria enfrentar ali na sala. Assim que eu voltei com todos os exames na mão para passar com realmente o médico obstetra, eu também não conhecia ele, não sabia como que seria, e eu acho que eu fiquei nervosa no que eu cheguei lá para medir a pressão, minha pressão estava alta. Nessa hora eu falei, nossa, que estranho, acho que eu desenvolvi hipertensão agora na gravidez, né? A gente tem medo de ser pré-eclâmpsia, né? Enfim, eu tava bem no comecinho da gestação. Falei pro médico, né? Falei pra ele... Olha, doutor, nunca tive, mas a minha pressão tá alta aqui, não sei o que é. E ele falou, vamos ter que observar, a gente vai ter que ver o que vai fazer, né? Enfim, tudo mais. Veio a segunda consulta, fui medir minha pressão. Chegando lá, né, que você passa por uma triagem, alta também. A alta que eu falo pra vocês é tipo 14 por 9, 15 por 10, é mais ou menos isso que tava ficando, tá, gente? Eu cheguei lá no consultório, ele falou que eu ia ter que entrar com um remédio, né? Com um remédio pra pressão. Beleza. Comecei a tomar remédio para pressão. Ele me deu um metidopa por dia. Gente, voltei lá na terceira consulta, mesma coisa, a pressão ainda tava alta, né? E aí eu peguei e expliquei para ele, falei, doutor, eu tenho um aparelho de pressão em casa, eu meço a minha pressão 3 vezes ao dia e em casa não dá alta. É só aqui que dá alta. Inclusive, o que eu comecei a fazer? Eu chegava lá no PA, né? No PA não, no postinho para poder me consultar. Eu media a minha pressão no meu aparelho dentro do carro, dava sempre 12 por 6, 12 por 7.
e tirava até uma foto pra mostrar pra ele. Chegava lá na frente da enfermeira pra medir, dava alta. Não adiantava, gente, sempre dava alta. E aí que a gente foi diagnosticar, né? Ele falou, olha, Karen, pode ser realmente que seja essa síndrome do jaleco branco. Aí ele falou assim pra mim, vamos pedir um exame do mapa pra gente poder diagnosticar isso então. No exame do mapa, você fica com um aparelho de pressão 24 horas por dia no braço e ele fica medindo sua pressão sozinho, sem parar, assim, sabe? Tipo, de vários em vários minutos, assim, ao longo do dia, pra ver se tá tendo algum pico ou não. E como eu ia ficar em casa com esse aparelho, falou, é a chance da gente saber se realmente sua pressão fica baixa o tempo todo. Mas, gente, foi uma decepção. Pra mim, não deu certo esse exame. Filha, pega certinho aí. Cheguei lá, a mulher me explicou como que funcionava, colocou no meu braço, explicou como que ia ser e tudo mais. A primeira medição teste foi lá, logicamente eu estava na frente da menina que ela estava me explicando, estava alta a pressão e eu falei assim pra ela, não, tranquilo, agora a hora que eu chegar em casa a pressão já baixa, né? Só que, gente, eu comecei a me sentir tão vigiada, entre aspas, assim, porque eu sabia que eu tava medindo a pressão pra mostrar pro médico, que toda hora que media a minha pressão ficava alta. E, gente, começou a me dar um desespero. Eu falei pro Elvis assim, vamos medir com o nosso aparelho pra ver se o nosso tá batendo mesmo, se o nosso aparelho não tá errado. Às vezes eu tô com pressão alta, de verdade mesmo, e o nosso aparelho que é errado, que tá medindo errado e falando que eu não tô, né? Aí, quando começou a medir o aparelho do hospital, eu coloquei no outro braço o meu aparelho aqui de casa. E realmente deu uma boa diferença. A minha pressão tava alta e no meu aparelho ficava falando que tava baixa. Aí eu falei assim, pronto, Agora é isso, eu sou hipertensa, enfim. Aí a gente chegou teve uma ideia e falou assim, vamos na farmácia e vamos comprar um outro aparelho então. Só que vamos aproveitar e hoje que você tá com esse aparelho do mapa no braço, pra que a gente chegue lá na farmácia já meça junto pra ver se o aparelho realmente funciona e mede certinho, se bate certinho, né? E nesse tempo, gente, toda hora que eu media a pressão, tava alta. E, gente, isso começou a me dar um nervoso muito grande, de medo de fazer mal pra ela na minha barriga, sabe? De eu perder ela, de dar um pico, alguma coisa em mim, um infarto, não sei. Alguma coisa ali dentro por causa do pico da pressão e ela morrer. E aí, gente, eu comecei a ficar assim, desesperada. E a gente foi na farmácia, era à noite, e toda hora que eu olhava essa pressão mais alta. Chegamos lá na farmácia, eu expliquei toda a situação, falei pra moça, posso colocar o aparelho aqui no braço pra mim ver se bate com o meu? Se bater eu vou levar. Aí ela falou, pode. E ficou aquela tensão lá na farmácia, todos os atendentes olhando pra mim com o aparelho no braço e eu parada, né, sentada ali, esperando o meu aparelho do mapa começar a medir a pressão automática, assim. No que coloquei começou a medir, assim, terminou de medir, minha pressão tava, tipo, muito alta. Eu não lembro agora nem ao certo, porque eu não consigo nem raciocinar naquele momento. Ela foi, tipo, 19 pra alguma coisa, assim, sabe? Tipo, muito alto mesmo. Nessa hora eu entrei em pânico. Falei, pronto, já perdi minha neném. Eu tenho certeza que ela não tá mais aqui, ela não tá se mexendo. E eu fiquei super nervosa, saí da farmácia assim, parecia que eu tava pisando em nuvens. Uma crise de ansiedade muito grande. Aquela, pra quem já teve crise de ansiedade sabe como que é, tipo, sensação iminente de morte mesmo. Você fala assim, é agora que eu vou bater as botas. Acho que foi um dos momentos da minha vida que eu mais achei que eu ia embora mesmo. Começou a me dar desespero, eu falei, pai, vamos embora, eu preciso ir embora, preciso sair daqui. Aí ele foi, pagou o aparelho, a gente pegou e voltou pra casa. No que eu tava voltando pra casa, no meio do carro, eu falei assim pra ele, chega, eu vou tirar esse aparelho aqui. Esse aparelho tá me fazendo mal, minha pressão já tá alta o dia inteiro por causa desse exame, eu não vou fazer mais ele. E o pior é que se você desiste do exame no meio do caminho, não tem o que fazer. O médico não emite o laudo mesmo do tempo que você ficou. Então eu fiquei com o aparelho das 7 da manhã às 6, 7 da noite. Faltava, né, um pouco ainda, eu tinha que passar a madrugada toda com ele. E como eu tirei, infelizmente eu perdi, né, eles não conseguiram emitir o exame. Ela falou que eu podia tentar mais uma vez, como eu paguei, né, pelo exame, mas aí eu expliquei pro médico, falei que eu não queria, que eu passei muito mal. Enfim, gente, na minha cabeça ficava que parecia que eu tava sendo vigiada, sabe? E aí voltei no meu médico, expliquei pra ele tudo o que tava acontecendo. Nesse dia que eu voltei lá, inclusive, minha pressão também tava 16/10 no dia que eu cheguei no obstetra. Eles têm um protocolo no hospital, eu não sei se é em todas as regiões assim do SUS, tá? Mas eles não deixam a
grávida embora se ela tiver com pressão acima de 16/10. E o que é o protocolo deles? Vai direto pro PA. E, gente, como a minha pressão fica alta só na frente do médico, vocês acham que adiantou o que o PA? Foi pra me deixar mais nervosa. Cheguei lá, mesma sensação iminente de morte, tudo no mesmo dia, sabe? Aconteceu isso. Gente, foi a coisa mais horrível, assim, eu nunca fiquei tanto tempo descontrolada. Eu cheguei aqui em casa, depois de ter tirado o aparelho de pressão do braço, eu ainda não tinha me acalmado, tá? Eu tava, assim, muito nervosa. Eu ficava lá fora, ficava tentando mentalizar e nada vinha, assim. E aquela sensação do tipo, eu perdi minha nenê. Gente, é muito ruim. Só quem passa sabe o que é. E aí eu cheguei à conclusão, né? Eu falei assim, essa síndrome do jaleco branco nada mais é do que ansiedade, né? E essa ansiedade faz a minha pressão aumentar. Vou ter que começar a controlar essa minha ansiedade, porque, gente, a ansiedade descontrolada na gestação não faz bem pro neném. E aí eu comecei a pesquisar formas, sabe, de poder conter essa ansiedade. Já vi várias técnicas, né? Técnica de respiração, do respira, segura, solta em tantos segundos. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar. Funciona, mas se você chega a se descontrolar, para você se controlar na respiração fica mais difícil. Então a respiração ela tem que vir antes de você perder o controle. Se você sente que você tá ficando muito ansiosa, que você vai perder o controle, você começar as técnicas de respiração, super dá certo. Por quê? Porque ansioso não respira. Então você lembrar o tempo todo de respirar, manda, né, pro seu subconsciente pra falar, ó, tá tudo bem. Mas não é o que aconteceu nesse dia comigo. O que me acalmou, gente, que eu vi uma técnica, era de você pegar uma bacia com água e gelo, enfiar a cara nessa bacia e ficar o tempo que você conseguir prender na respiração. Dava a sensação avisando, né, pro subconsciente que tava tudo bem. Ele meio que desarmava, assim, sabe, essa tensão que tava o meu subconsciente de alerta e perigo o tempo todo. E aí eu conseguia me acalmar. Por pouco tempo eu voltava depois de novo. Então depois desse dia eu falei assim, não, gente, eu preciso aprender a lidar com essa ansiedade, como que vai ser até o final da minha gravidez, da minha gestação. Preciso fazer essa pressão abaixar. E aí, conversando com o meu médico, ele falou assim, Karen, parece que a ansiedade tá dominando você, tá tomando conta de você. Vamos fazer o seguinte, eu vou cortar esse remédio da pressão. Não adianta você ficar tomando remédio pra pressão se você não tem pressão alta. Até porque eu tava tomando e tava dando alta do mesmo jeito, porque não era o problema de pressão, era psicológico. Ele falou assim, vamos entrar com um remédio para ansiedade. E ele me receitou fluoxetina. Eu tô falando o nome aqui, gente, porque ninguém consegue pegar esse remédio sem receita, tá? É um remédio que precisa de receita, só indicação médica mesmo. E falou, ó, toma 1 por dia pra ver se melhora. E, gente, me ajudou muito, tá? Quero falar pra vocês, se você tá sofrendo com ansiedade, a gente tem um certo preconceito com remédio. Eu não queria tomar. Mas é igual ele falou, é mais seguro você tomar, mesmo você estando gestante, do que você não tomar e ficar tendo essas crises de ansiedade que podem fazer mal pra ela. Sendo que esse medicamento já tem estudo suficiente mostrando que ele é seguro na gestação. Comecei a tomar e, gente, realmente, ele demora um pouco pra fazer o efeito. Quando eu comecei a tomar, eu não senti nada. Muito pelo contrário, eu fiquei prostrada, assim, sabe? Não queria fazer nada. Fiquei meio depressiva, assim. Meio tipo, nada me importa mais. Se eu levantar da cama, não levantar, tanto faz, sabe? Achei meio uma bad meio pesada. Mas isso que é o efeito colateral dele. Depois de mais ou menos uns 15 dias, ele começou a fazer efeito. E aí, o que acontece? Toda vez que me vinha esse pensamento do tipo, ai, meu Deus, a minha pressão vai subir. Eu vou fazer mal pro meu nenê, vai acontecer alguma coisa. Só pensamentos ruins, ele bloqueia. Você não consegue mais pensar nisso. Ou se você pensa, não te afeta em nada. É incrível, gente. Consegui me controlar mais, não tendo mais essas crises de ansiedade. Mas, Kai, e a pressão baixou? Não. Toda vez que eu chegava no médico, a pressão dava alta. Só que, gente, eu comecei a ficar muito mais tranquila. Porque o médico já sabia que eu tinha síndrome do jaleco branco. Eu conseguia controlar, não tava tendo crise de ansiedade. Então eu chegava lá, via que minha pressão tava alta, falava, ela tá alta porque eu tenho síndrome de jaleco branco. Entrava no consultório e pronto, acabou. Então pra mim foi a solução assim mesmo, sabe? Filha, que foi? Você vai nanar, Nani? Então vamos terminar de gravar, Nani? E nesse meio tempo que eu comecei a tomar o remédio, eu também comecei a pesquisar muito sobre a ansiedade, como eu podia controlar isso. Comecei a usar óleo essencial. Eu colocava o óleo de lavanda, que diz que ele ajuda muito na ansiedade, e ficava respirando profundamente, fazendo a técnica de respiração toda noite, pra mim não perder mais o meu controle do jeito que eu tava perdendo, me fazendo muito mal. Porque assim, se eu tava controlada, a minha pressão sempre dava 14/9, 15/10. Se eu me descontrolava, gente, ela chegava a 17/10, chegava muito alto. Então
Então, assim, eu falei, não posso deixar chegar tão alto assim, eu tenho que aprender a me controlar. E foi isso que eu fui fazendo. Aí eu comecei a ler livro também sobre ansiedade, entender melhor a ansiedade, fiz várias técnicas de mentalização, de escrita, escrever o que você tá sentindo, colocar no papel ajuda muito também. Comecei a tentar controlar de todas as formas um pouco dessa ansiedade, né? E deu muito certo, tá? O remédio mais essas técnicas me ajudou a sempre manter calma. Até o final da gestação foi super tranquilo. Toda vez que eu chegava lá no médico, a gente combinou que eu media minha pressão em casa 3 vezes por dia. E no dia que eu chegava lá, eu levava o controle pra ele olhava, via que sempre tava tudo normal, tudo ok. E assim foi, gente, até o final. Quando chegou no final da minha gestação, o meu médico entrou de férias. No último mês de gestação, ele entrou de férias. E aí eu fui passar com uma outra médica. Aí vocês já viram, né? Começa o perrengue de novo. Porque era uma médica que eu não confiava, não sabia como que ela era, mudou de posto tudo, sabe? E no que eu cheguei lá, fui medir minha pressão, tava 17/10. Aí eu fui explicar pra ela, né, tudo que tava acontecendo. Aí é outro médico, enfim. Aí ela falou, tudo bem, pode ser síndrome do jaleco branco, mas eu não vou deixar você embora. Você vai precisar ir pro PA, que eu não tenho como te liberar. E ela falou, você precisa fazer um cardiotoco, seu neném já tá quase nascendo, nem que a gente tenha que tirar ele antes, né, por causa dessa pressão alta. E aí, gente, eu tive que ir lá pro regional em Sorocaba de ambulância, sabendo que eu tinha síndrome do jaleco branco, mas muito calma, porque eu falei, nesse dia eu mantive a calma, mantive a calma o tempo todo, dentro da ambulância mesmo. Falei, não, eu sei que eu tenho a síndrome de jaleco branco, eu sei que tá tudo bem. Cheguei lá, a pressão estava alta ainda, né? Cheguei lá no hospital, fizeram um cardiotoco, a bebê tava super bem, e aí isso daí já me tranquilizou. E aí eu tive que ficar lá, porque eu tive que fazer exame de sangue, exame de tudo, pra eles poderem descartar a pré-eclâmpsia, que é a maior preocupação deles, né? E a pré-eclâmpsia é perigoso tanto pra mãe quanto pro bebê. Aos poucos, depois que passou umas 2 horas que eu já tava lá no hospital, a pressão foi baixando, naturalmente, né? Então eu peguei e falei pro meu marido, falei assim, olha, Elvis, vai ser bom isso pra hora do parto, significa que se eu chego no hospital e fico um tempo, ela baixa, o pico maior dela dá na hora que eu chego e já vai medir, né? Beleza, não deu nada nos meus exames. Aí a médica que tava lá nesse dia no pronto-socorro, ela falou assim, olha, eu vou voltar o remédio da pressão pra você. Por mais que seja síndrome do jaleco branco, você vai voltar a tomar pelo menos até a hora do parto. Voltei a tomar metildopa 3 vezes ao dia. Ficou nessa incógnita, gente. Médico que falava que eu não precisava e médico que falava que era melhor tomar. Mas enfim, continuou dando alta, tá? Não teve muito o que fazer, não. Mesmo tomando metildopa 3 vezes ao dia. Chegava no médico, dava alta e em casa normal. Eu fiquei até com medo que tomando metildopa ela fosse cair muito, baixar muito a pressão. E por eu não ter pressão alta, mas não, ela se manteve normal, tá? Se manteve normal e eu tomei. O problema do metildopa é que ele dá muito sono, ao nome, dopa, né? Então, assim, eu ficava meio dopada mesmo. Assim, eu fui me virando, gente, na minha gestação inteira. Toda consulta a mesma coisa, levava o controlinho. Conversem com o médico de vocês se você tá passando por isso também. Explique pra ele que você tá tendo ansiedade. Às vezes, eles podem indicar também um psicólogo, um terapeuta pra vocês. Conversar é muito bom. Nesse meio tempo, assim, eu não fiz nenhum tratamento com psicólogo nem terapeuta, mas eu me apeguei muito à religião. Conversava muito com Deus. Me confessei na igreja, ia muito na missa, e isso foi o que me ajudou muito também, muito mesmo. Ai, meu Deus, mãe, eu tô precisando de uma tetê. Pera. Isso foi o que me ajudou demais, assim, sabe, gente? A religião, a conversa, tá próxima de Deus, assim, me manteve muito mais calma, mais forte. E aí, nesse meio tempo, eu cheguei até a fazer uma sessão de hipnose. Eu marquei uma sessão de hipnose online, eu vi muita gente tinha se curado com hipnose, né, da síndrome do jaleco branco com hipnose. Marquei ela com um excelente profissional. Fiz a sessão em casa mesmo, a gente fez via live, vídeo. Ele me fez voltar no momento do ultrassom lá, meu primeiro ultrassom, me fez relembrar tudo para que eu apagasse isso da minha mente e não me fizesse mais mal. Ajudou? Ajudou muito. Eu precisava reviver aquele momento de novo. Agora eu consigo falar dele sem chorar, sem tá traumatizada, nem nada disso, né? Só que eu continuava indo no médico e a pressão dava alta, gente. Infelizmente, não foi o suficiente também essa sessão de hipnose. Minha maior preocupação era no parto. Como que vai ser na hora do parto, né? Às vezes o meu parto pode ser muito demorado, eu vou ficar muitas horas com a pressão alta. Tem hospital que, dependendo do protocolo, por mais que a gente saiba que pressão alta não é sinônimo de cesárea, tá? Muito pelo contrário, pressão alta
parto normal é o mais recomendável, até mesmo a médica que me indicou meu tio Dop, ela falou, Karen, pra você o parto normal é a melhor opção com a pressão alta, mas tem alguns médicos que acabam, acho que pra ter sobre o controle dele, né, querendo fazer a cesárea. E eu tinha medo porque eu queria tentar parto normal, né? Eu tinha medo que chegasse lá no hospital e eles falassem pra mim assim, ah não, pressão tá alta, não vai dar pra ter, vamos pra cesárea. Quando eu cheguei lá no hospital, que daí eu já contei aqui, né, tem o meu relato de parto e tudo mais, eu queria tentar esperar o máximo pra mim não chegar lá muito cedo e a minha pressão ficar subindo. No que eu cheguei lá, que eles foram medir minha pressão, ela estava alta, estava 14/10, alguma coisa assim, 14, 15/10. Mesma coisa, né? Explicamos pra médica lá do plantão o que era, que eu tinha síndrome do jaleco branco, enfim. E, gente, eles foram super de boa, né? Na hora eu tava com tanta dor que eu não tava nem raciocinando. Eu até achei que talvez nem fosse dar, porque eu não tinha nem como pensar. Mas só o fato de estar no hospital ali, no ambiente hospitalar, não adianta, acabou ficando alta na hora que eu cheguei lá também, mas eu tava com tanta dor já, eu cheguei com 8 de dilatação no hospital, viram que o neném já tava nascendo e a gente explicou que era síndrome do jaleco branco, já fui ali pra sala de pré-parto, não mediram minha pressão mais depois, tá? Saí do parto depois que eu fui pro quarto, que eu ganhei a Clarice, aí sim eles foram medir minha pressão e estava baixa. Estava baixa, já não estava alta mais, mesmo eu estando no hospital. É o que eu falei pra vocês. Se você fica muito tempo, pelo menos comigo era assim, muito tempo no hospital, ela acaba baixando automático. Então o pico é a hora que você chega mesmo. Os 3 dias que eu fiquei no hospital lá, foi quase, né, 3 dias, 2 dias e pouquinho. 3 vezes ao dia eles entravam no quarto, mediam minha pressão e sempre dando baixa. Essa foi o desfecho, tá? Depois que eu saí lá do hospital, não tive mais pressão alta, parei de tomar meu tiodopa, voltei 15 dias depois do meu parto na consulta para poder encerrar o meu pré-natal, onde a médica pergunta como que foi, se tá tudo bem, expliquei tudo o que tinha acontecido, ela falou, pode parar de tomar meu tiodopa, e é isso, eu tenho a síndrome do jaleco branco, até porque nessa última consulta, no que eu cheguei lá para medir a pressão alta de novo, é a mesma história. Eu acredito que eu vou ficar com isso. Não sei se eu vou conseguir me curar. Veremos. Eu já sei o que é, então eu continuo controlando a minha pressão aqui em casa para sempre que eu for passar no médico poder levar um papel, um documento aqui, né? Falando, não, eu controlo na minha casa e eu sei que minha pressão tá normal. Porque realmente os médicos acabam se assustando se eles não te conhecem, né? Mas é isso, gente. Eu queria falar pra vocês o meu desfecho. Pude ter o parto normal. Não me atrapalhou em nada, nada. Não fiquei passando mal. Então, assim, o meu conselho de coração pra você, se você tá passando por isso, se você tem a síndrome do jaleco branco e você tá se descontrolando nas consultas, igual começou a acontecer comigo, onde o pico dela ia muito alto, começa a cuidar da sua ansiedade. Porque por mais que aumente, se você se controla, consegue fazer a respiração, isso não vai te afetar. Eu chegava lá na hora de medir a pressão, eu já começava a respirar profundamente, relaxava bem o meu corpo, porque se você fica com o corpo tenso, você manda sinal pro subconsciente que você tá em perigo. Pesquisei muita técnica de ansiedade para que isso não me afetasse e não me deixasse descontrolar mais do jeito que eu tava descontrolando. Porque eu perguntei pro médico, ele falou que realmente, num pico desse muito alto de pressão, poderia sim acontecer alguma coisa com o neném, poderia dar um descolamento de placenta. Então, assim, o que você precisa é se controlar. Por mais que os médicos, na hora ali, eles não acreditam muito na gente, eles acreditam no que eles estão vendo, né? Fala assim, será que você tem a síndrome do jaleco branco mesmo? Será que você não tá mentindo? Porque eles estão vendo uma pressão alta ali na frente deles. Oh, meu amor. Depois que eu conversei, gente, é tanta gente que passa em médico e tem pressão alta assim. Saiba que você não tá sozinha. Tô comentando com vocês, né, falando até no feminino por causa da relação da gravidez. Eu sei que tem muitas mulheres que, assim como eu, acaba pegando isso na gestação, ou até mesmo já tem essa síndrome e tem medo, né, do que pode acontecer na gestação. Eu tô super bem, não passei mal nenhum dia, assim, né, de acontecer alguma coisa. Minha neném nasceu super saudável, tive um parto normal super tranquilo, tá? Então, assim, mantenha calma, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra você também, tá bom? Mas é isso, gente. Esse foi o meu desfecho da síndrome do jaleco branco. Queria muito poder falar um final feliz aqui, falar, gente, me curei, gente, minha pressão alta não existe mais. Mas é isso, gente. É uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar. Mas é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Se você quiser deixar a sua experiência aqui também, o que você tá passando, fique à vontade. Na época eu cheguei também a abrir vários fóruns, assim, né, na internet, para conversar com outras mães que estavam passando por
isso. Eu sei o quanto é difícil, o quanto a gente fica preocupada de fazer mal pro nosso bebê, né? Acabar perdendo eles por uma coisa da nossa cabeça, vamos dizer assim. Mas isso não é brincadeira, não é algo que a gente pode controlar. Sabe, o pessoal fala, vai, respira, fica calma, não fica ansiosa. Como se fosse fácil a gente se controlar. Você acha que eu queria estar com a pressão alta? Não queria. Mas, infelizmente, eu não conseguia controlar. Eu falo pra você, fica tranquila, tenta fazer o seu melhor, controlar a sua ansiedade, porque as crises que podem agravar. Você se mantendo tranquila, por mais que a pressão dê alta, é só ali naquele momento você voltou pra casa, ela já baixa novamente, tá bom? E é isso, meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, fui! Olha aí, gente, 11 por 6, é assim que eu faço, eu deixo o aparelhinho aqui na mesa, toda vez que eu passo aqui pela sala, pelo menos uma vez por dia eu meço para ver se tá tudo bem a pressão, e assim que eu acabo controlando. E quando era dia de ir no médico, eu acabava anotando sempre, medindo 3 vezes ao dia.